Olá! Hoje, primeiramente, vou comentar que os meus livros Carrossel do Mundo e Outonos estão disponíveis na Árvore Livros para leitura, estudo, pesquisa e análise online com os alunos das redes municipais e estaduais. Fico muito feliz em saber disso e se vocês quiserem saber mais sobre esses dois livros, Outonos, livros de contos, e Carrossel do Mundo, livros de poesia, vocês podem acessar os outros vídeos do meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre educação de filhos, o modo francês de educar os filhos. É um livro que já é best-seller nos Estados Unidos, então comenta sobre como é o modo francês de criar os filhos, que é um pouco diferente do nosso modo americano, tanto norte-americano como a nossa aqui na América Latina, nosso modo de criar os filhos. O texto que eu vou comentar foi escrito por Rosane Queiroz, da revista M de Mulher, está acessível nas redes sociais, então eu tive acesso a esse texto no Facebook, então eu vou comentar um pouquinho com vocês. Cena 1. Uma menina de 2 anos faz birra na hora de comer e atira uma batata frita no chão. Cena 2. A mesma criança causa tumulto numa festa infantil quando a mãe anuncia que deve ir embora. Talvez essas situações fossem encaradas como algo constrangedor, mas comum se tivessem acontecido no Brasil ou nos Estados Unidos. Mas na França, a jornalista americana Pamela Druckerman, mãe da infante Terrible, em questão, sentiu o desprezo de seus vizinhos parisienses. Percebeu então que crianças francesas não jogam comida no chão. Título do livro que escreveu sobre o modo francês de educar, lançado na Inglaterra e nos Estados Unidos, que já é um best-seller. Vivendo durante 10 anos em Paris, com um marido britânico e 3 filhos pequenos, a menina e um casal de gêmeos, Pamela ficou abismada ao ver as crianças franceses comendo tomate à provençal sem sequer se sujar e sem interromper os adultos, diferentemente de sua filha, que solicitava atenção o tempo todo, fazendo pouco caso da comida. Ex-repórter do The Wall Street Journal, ela resolveu investigar as origens deste comportamento civilizado, que está na forma como as mães francesas criam os filhos. O segredo? Não vivem em função deles, nem tratam as crianças como pequenos reis. Elas não toleram birras, não negociam, nem passam o fim de semana acompanhando os pequenos em parquinhos ou festas infantis. Em resumo, educam, mas conseguem manter a vida adulta sem transformar seu mundo num playground. Para ser um tipo diferente de mãe, você precisa de uma visão diferente sobre o que uma criança realmente é. Decreta ela logo de cara. A carapuça, em boa parte dos casos, serve para as mães brasileiras, já que a educação por aqui é pautada mais pela americana do que pela europeia, como observa a psicopedagoga Ceres Alves de Araújo, da PUC de São Paulo. As francesas sabem dizer não e ponto, afirma Ceres, que morou em Paris e viu como lá a criança é tratada como criança. Para a psicopedagoga, a diferença é que na cultura americana, os pais se perdem em longas explicações desnecessárias para os filhos pequenos. Até os 5 anos, a criança nem sequer entende tantos argumentos. Basta dizer não, aconselha. Se houver réplica, Ceres sugere a resposta, porque sou sua mãe e sei o que é melhor para você. E na adolescência, quando caberia esticar a conversa, que muitos pais exaustos optam pelo não e ponto. São comportamentos invertidos. A criança precisa ser obediente na infância para na adolescência se tornar um ser desobediente. Menu completo. A alimentação, tema crucial para a maioria das mães do planeta, é uma das questões sobre as quais Pamela Druckerman se debruça. Segundo a autora, as francesas prezam horários fixos para as refeições,
sempre à mesa, começando com uma salada e terminando com queijo. As crianças comem uma versão encurtada do menu dos adultos e são encorajadas a provar de tudo. Não existe criar um cardápio diferenciado ou a hipótese de preparar outro prato, porque naquele dia não tem nada que o pequeno aprecie. Comida na França não envolve jogo emocional. Os pais preparam as refeições com calma e ingredientes frescos. As crianças aprendem a respeitar o alimento, diz a francesa Hélène Lauser, secretária executiva que vive há 21 anos nos Estados Unidos e é mãe de 3 adultos. Sono e polidez. O horário de ir para a cama é outro drama tratado com sabedoria à francesa. Enquanto nos Estados Unidos, e aqui, os pais passam meses sem dormir para atender o bebê no meio da noite, os franceses aguardam até 10 minutos para ter certeza de que a criança está realmente infeliz. Eles se permitem acreditar que o pequeno pode estar apenas resmungando ou sonhando, ou que logo voltará a dormir. Pais que se revezam no quarto do filho criam um condicionamento inadequado, acredita Seles. Sobre diversos aspectos, os franceses esperam mais de uma criança, ainda que ela seja apenas uma criança. Isso significa que os pequenos não só devem dizer por favor e obrigado, mas também bonjour, au revoir aos adultos. Eles ainda devem aprender a esperar, seja em nome da paz doméstica, seja para evitar constrangimento social. Os pais ali se empenham em combater o caos criado pelo mundo infantil e preservar os direitos paternos. Seles aprova. Aqui vivemos a era do filiarcado, em que os filhos reinam, critica ela. Ensinar as crianças a lidar com frustração é a regra máxima de French Children Done de Talfoud, ainda sem data para publicação no Brasil. Na abordagem francesa, os pais estabelecem uma moldura de limites. A imagem sugere fixar regras, mas com certa liberdade dentro delas. Com a moldura definida, as necessidades dos adultos permanecem, ao menos, no mesmo nível que o das crianças. Criar filhos é apenas parte do plano e não um projeto de vida. A certa altura, tudo parece funcionar bem demais para ser verdade. Talvez Pamela seja muito afirmativa, diz Seles. Mas, como o livro é narrado com humor e certa ironia, a autora se redime de possíveis deslizes e passa uma mensagem libertadora para aquelas que ainda veem os filhos arremessando batatas fritas. Mesmo boas mães podem não viver a serviço constante das crianças e não há razão para se culpar por isso, ensina Pamela. Esse texto foi escrito por Rosane Queiroz, no texto M de Mulher e também encontrado no Facebook. Interessante esse modo francês de educar, e algumas mães mais antigas concordam que a gente tem que dizer não, confirmar o não e não ficar explicando por quê. Quando chega na adolescência, aí sim, vamos dizer não, você não vai à festa com o pessoal, mas por quê? Aí você vai explicar por quê. As explicações devidas, né? Em função porque o pessoal vai beber, vai pegar carona. Daí você vai explicar por que o adolescente não pode ir naquela festa. O adolescente exige mais explicações, a criança não. A criança é só dizer não e ponto. E a criança realmente precisa aprender limites, ter limites. Isso a gente encontra nas escolas, a gente percebe crianças muito mimadas, sem limites, que dão muito trabalho a nós professoras, né? Porque eles são os donos, os reizinhos do lar, muito cheios de vontade, chegam na escola, não é assim, tem que dividir brinquedo, tem que dividir atividades, tem que saber trabalhar em grupo, tem que saber vivenciar frustrações, enquanto que, às vezes, em casa, ele é cercado de mimos e de cuidados e ele não sabe vivenciar frustrações. Então, por hoje é só, não deixe de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Obrigada!